Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês, numa conversa com o João, pré-redenção, antes do projeto presencial que a gente vai ter no dia de hoje. A gente está retomando o projeto. E João é um amigo querido, a gente já fez muita coisa junto, em muitos momentos da nossa vida. Nós vamos falar de amizade depois, vamos conversar um pouquinho desses encontros que a vida nos proporcionou, né? Mas eu estou muito feliz, viu, João, de você estar aqui com a gente, meio que inaugurando essas conversas que a gente vai ter aqui no meu canal, Eli Moreira Oficial, e vai ser muito bom ter vocês junto com a gente. Toda conversa é uma troca de experiências, né? Toda conversa, todo papo é bom, né? Ou para o pessoal ficar bravo com o que a gente vai falar, ou ficar feliz com o que a gente vai falar, mas todo papo tem alguma coisa produtiva. A gente sempre aprende alguma coisa. Né? Muito legal, muito legal. Sabe, gente, hoje eu queria falar sobre uma coisa maluca que está acontecendo, que parece uma parede invisível, sabe? Que é as diferenças de gerações, né? Então, assim, os mais novos estão sempre sendo chamados a atenção, dizendo, no meu tempo era assim, era assim e tal. E a galera de hoje com muitas dificuldades, né? Ao mesmo tempo que tem um acesso incrível com a internet, com a informação. Por outro lado, né, João, às vezes as pessoas estão isoladas, sozinhas, né? E isso está acontecendo muito dentro da família, eu acho, e às vezes no ambiente das escolas, no ambiente da faculdade, no ambiente das igrejas, né? E que você tem vivido isso? Como é que você enxerga isso? Você é um cara que anda muito na estrada. Já que você falou em saudosismo, né? Vou lembrar aqui, eu morei aqui em São Paulo uns 40 anos atrás, né? Mais ou menos, na época do Milad ainda, eu morava aqui, morava em Santo André, mas eu morei aqui na Vila Mariana, ali pertinho de onde era antigamente. E nessa cidade toda cheia de gente, eu contei para vocês isso agora há pouco, tinha dia que eu saía nessa Avenida Paulista aqui chorando, né? Ninguém me imagina chorando, né? Porque eu falo pelos cotovelos, né? Sou que nem galinha, tá de dia eu tô cacarejando, né? Mas eu saía chorando aqui nessa avenida, porque essa cidade cheia de gente, eu me sentia totalmente sozinho, né? Então, eu acho que essa coisa de se encontrar consigo mesmo é um desafio para os dias atuais com essa coisa da internet, porque a gente é sugerido a ser alguma coisa, a gente não é nada. Então, existe uma sugestão constante na internet de que você seja bonito, rico, que você seja um cara bem posicionado, que você tenha uma boa foto. Ninguém quer fazer uma foto feia. Então, parece que fazer uma foto bonita significa que você está bem. Tem cara que fabrica foto como se estivesse na praia. Mas o cara está na casa dele, né? Ele faz um fundo lá e para mostrar para os outros que ele está em algum lugar, ou que ele é alguma coisa. A pessoa precisa mostrar que ele está bem para ser aceito. E é um negócio gozado. E ninguém está bem assim, né? A internet é um mundo de ilusão, né? Com a inteligência artificial, por exemplo, mais ainda, né? Eu estou mais preocupado com a burrice natural do que com a inteligência artificial, para te falar a verdade. Porque as pessoas estão se deixando levar muito pelo que vem e não estão questionando mais nada. Aquilo ali parece que é uma verdade absoluta e a pessoa acaba vivendo aquilo, trazendo para si aquilo que as pessoas sugerem, né? Então, quer dizer, às vezes eu vejo mais gente que é cópia de alguma coisa do que propriamente si mesma originalmente. Isso vale para música, isso vale para arte, isso vale para tudo. A pessoa tem que mostrar que ela está bem. E mostrar que está bem, às vezes desgasta mais do que você realmente mostrar como é que você está. Às vezes a verdade é um negócio gozado, né? Porque as pessoas anseiam pela verdade, mas quando ouvem de verdade se sentem chocadas. Né? Todo mundo quer a verdade. Quando aparece, o cara fala, peraí. Então a verdade é uma coisa gozada, né? E com essa geração, como você está falando, né? Hoje em dia parece que tudo é voltado para a internet, tudo é voltado para essa coisa que não para. Eu fico lembrando que o salmista fala, né? Porque estás abatida, ó minha alma. Eu gozado desse trecho porque ele está falando com ele mesmo, né? Então é interessante. Ninguém fala consigo mais. Assim, as pessoas parece que tudo é muito barulhento. É um mundo de barulho. O silêncio é um negócio que parece que incomoda, que não faz bem para as pessoas. Muito esquisito, é muito esquisito. Eu não sei se você que está acompanhando a gente agora quer também deixar seu comentário. Se você está cercado por uma parede invisível, sozinho, como o João falou, aqui na avenida, ou talvez se sentindo não o mais bonito, o mais esperto, o mais talentoso, e você talvez diga, eu não tenho amigos. Tenho ouvido muitos adolescentes e jovens dizendo, eu não tenho amigos. E eu sei que a amizade é uma coisa
rara, especial. Mas a gente está vivendo um cenário, João, em que as pessoas elas estão tentando expandir esses seus relacionamentos o máximo que elas podem, mas sem necessariamente gerar profundidade nessas relações, né? Então, do que você fala com o seu amigo? Não, é meu amigo do videogame. É o meu amigo, você entendeu? É meu amigo que eu sigo lá no programa XPTO, entendeu? Na internet. E, de repente, essa superficialidade que não permite que, sabe, quem eu sou de verdade seja importante. Eu fico pensando numa coisa tão linda, que Jesus morreu por quem você é. Não por quem você deseja ser, não por quem você sonha em ser, mas por quem você é. Exatamente. Sabe? E ele ainda diz mais no livro de Romanos, quando ainda éramos pecadores, inimigos de Deus, Deus mandou seu Filho para morrer por você. Então, se tem alguém que está interessado em quem você é Deus, né? Deus está interessado em quem você é, e não em quem você quer. Coisa de uma semana atrás, eu ouvi um pastor falando uma coisa tão interessante, que ele fala assim, as pessoas elogiam resultados em você. O que você pode oferecer de bom? O que você tem para dizer? O que você tem para fazer? O que você tem para oferecer para elas? As pessoas não elogiam que você é uma pessoa calma, que você é uma pessoa... Elas elogiam resultados. Então, se você quer saber se você ama alguém de verdade, pensa naquela pessoa como se não pudesse fazer nada para você, absolutamente nada. Será que você ainda continuaria admirando ela do mesmo jeito? Então tem que tomar cuidado, porque o elogio, o amor se manifesta na inutilidade, que é o que você acabou de falar. Deus nos ama, independente do que a gente faça ou deixa de fazer. Quando a gente ainda estava longe, Deus nos ama pelo que a gente é, não porque a gente faz ou deixa de fazer. Existe uma beleza intrínseca em quem nós somos que nem a gente consegue ver. Exatamente. Né? E aí eu queria dar uma provocada em você. Claro. Tá? Você é um cara muito talentoso, um instrumentista que... Você e o violão escreveram um pouco da nossa história da música cristã no nosso país. Mas e aí, como era você com você mesmo, né? Você se dava bem com você mesmo? Como é que você tocou essa sua carreira, essa sua história, né? Em que toda vez que a gente conversa, parece que já estava tocando. Você já estava tocando com alguém, né? Como é que é você? Como foi você, a sua história? Como é que você conseguiu se encontrar e encontrar uma jornada para você e gostar do que você estava fazendo, entendeu? Como é que é isso? A música, para mim, ela tem um elemento meio que como é que eu posso dizer? Um elemento de redenção. Parece que eu estou puxando o patrocinado tema. por nós. Mas a música, para mim, foi realmente um momento de redenção. Porque eu tive um papo muito difícil com a minha mãe quando eu tinha 19 anos. Minha mãe, porque eu sou o filho mais novo de 6 filhos, minha mãe me chamou com 19 anos para ter uma conversa séria comigo. Eu falei, o que vai vir, né? Quando a sua mãe fala, preciso ter uma conversa com você. E a minha mãe me contou algumas coisas complicadas sobre o parto, sobre quando ela soube que estava grávida de mim, né? Ela teve alguns problemas meio sérios com meu pai, antes de mim. E durante muito tempo ela rejeitou essa gravidez. Acho que ela já tinha 5 filhos, e tinha tido alguns abortos, algumas coisas que aconteceram. E quando ela ficou sabendo que estava grávida de mim, ela ficou meio... não queria que eu nascesse, por causa de alguns problemas que ela teve com meu pai e tal. Mas ela veio me falar isso chorando, dizendo para mim que ela, depois que eu nasci e que Deus me colocou na música, que Deus, quando eu nasci, ela resgatou a vida dela com meu pai, o relacionamento dela com meu pai. E ela veio me pedir perdão dessa rejeição. Eu cresci um adolescente cheio de problemas, de complexos, cheio de coisas difíceis. Quem me vê tocando hoje, acho que a vida sempre foi essa coisa que eu faço e gosto de fazer, né? O que eu mais recebo de mensagens nas aulas que eu dou de violão é gente falando assim ali, eu não entendi nada do que você explicou, mas achei maravilhoso. Porque a maneira como você explica as coisas mostra. Recebi isso de um cara famoso esses dias, do próprio Péricles, que é um sambista, mandou uma mensagem para mim. Falou, cara, o que você ensina vai além da religião. Ele explicou assim do jeitão dele. Mas aí eu tive que perdoar a minha mãe. Olha que coisa esquisita ali. E foi isso aí para mim, esse momento de redenção. Então toda vez que eu pego um instrumento, vem aquela voz de Deus dizendo, eu te livrei. Quando ela ficou sabendo que estava grávida de mim, ela estava de 4 meses. Eu nasci pequenininho, né? Então, ela me contando essa história, me botou muito no meu lugar, assim. E toda vez que eu pego um instrumento e vou tocar, é como se Deus me dissesse, olha,
Eu te livrei da morte para você fazer o que você faz. Está aí a sua vida para você tocar o que você está tocando. Então lembra sempre que você for tocar que eu sou o Senhor, eu que te tirei de lá, eu que te uso, tudo que você tem é um presente. Cara, é um negócio difícil de falar isso, né? Mas assim, para mim foi um grande momento. Foi para mim um divisor de águas. Eu tinha 19 anos. Eu já tocava, já cantava na igreja, tudo, mas para mim foi um divisor de águas, assim, de pensar como Deus escreve as coisas, como Ele faz as coisas. E toda vez que eu ia cantar, quando minha mãe estava viva, ela fechava os olhos. Eu nunca esqueço disso, cara. Ela fechava os olhos e era como se fosse um momento mágico, assim, o meu filho que está ali. Aquele filho que quase eu não tive, que quase eu, né? E ela falou isso para mim foi muito, assim, eu me livrei de muitos complexos, cara, com aquilo ali. Então eu percebi que a minha alma, quando eu nasci, tinha um pouquinho disso ainda. Tinha um pouquinho dessa marca, sabe, assim, da rejeição, E eu não entendia por quê. Foi esse papo com a minha mãe que me pôs no meu lugar, cara, sabe, que me trouxe, vou dizer assim, que me trouxe para casa, né? Que eu entendi que Deus me ama, que Deus sempre me amou. E mesmo que eu não estivesse aqui, mesmo que Ele fosse embora, Ele me ama, sempre me amou. Mas isso definiu muito a minha vida musical, assim, do que eu faço, né? Então, é por isso que eu tenho tanto esmero, eu gosto muito de fazer as coisas muito... Né? Eu sou chato com as notas, eu sou meio, né? Porque eu acho que tem que ser o melhor, né? Para aquele que me deu a vida, bicho, é o mínimo que eu preciso oferecer para ele, entendeu? Então, eu sei que isso é emocionante, mexe com todo mundo quando eu conto, né? Mas é uma coisa que eu raramente conto, assim. Eu estou contando aqui para você hoje por causa desse reinício também, acho que tem tudo a ver com a volta do Redenção, né? Para mim é uma redenção. A música para mim tem um valor redentor mesmo, assim. Mas até a salvação para mim é o principal, mas a música tem esse valor redentor que é muito forte, muito forte. Por favor, compartilha com a gente, então, o que você desejar. Já que você falou daquele versículo, eu vou cantar uma que é do Sérgio Pimenta, que é um dos maiores compositores que a gente... É um samba, né? Desculpa se você não gosta de samba, tá? Prova a Deus o seu amor por nós, pelo fato de Cristo morrer por nós, quando éramos seus inimigos, vazios, distantes, perdidos, pagando o nosso castigo, salvando e nos reconciliando com o Pai. Prova a Deus o seu amor por nós, por nós, pelo fato de Cristo morrer por nós, quando éramos seus inimigos, vazios, distantes, perdidos, pagando o nosso castigo, salvando e nos reconciliando com o Pai, com o Pai, com o Pai. Muito bom, gente, muito bom estar com vocês aqui. Eu queria saber o seguinte de você, porque eu lembro que a gente começou dentro de uma igreja e eu acho que o objetivo sempre foi o mesmo, né? Ao invés de trazer as pessoas para dentro da igreja, a sua ideia era levar a igreja para as pessoas. Era mostrar que havia esperança em Jesus e que não precisava ser dentro só de um prédio, no sentido, que igreja não é prédio, você sabe disso mais do que eu, você é um teólogo, pô. E as coisas foram mudando de tamanho. Você foi para um lugar maior, depois um menor, depois foi... Agora está aqui nesse projeto intimista para o caramba, que eu acho maravilhoso, né? Para mim, quanto menor, melhor. Eu acho lindo. Mas assim, é um negócio bem concentrado. E o papo que a gente teve antes ali, você ainda não sabe o que vai acontecer, né? A gente está aqui para levar cultura e fé e arte para as pessoas e mostrar que a gente tem um só autor de tudo isso, né? Então, como é que é essa sensação de estar aqui nesse lugar aqui novo? Bom, gente, se você não se localizou, a gente está num prédio de rádio FM. A gente tem uma grande quantidade das maiores FMs, algumas das maiores FMs da cidade. E
E eu estava falando com o João que nós temos aqui em torno de 80 galerias de arte, nesses 3,7 quilômetros da Avenida Paulista. E a gente está no auditório do prédio das rádios, é onde a gente constrói, trabalha a semana toda, e onde o Projeto Redenção está acontecendo. E aí eu estava conversando com você, João, que felizmente nós não conseguimos ser multiculturais quando a gente fala em igreja. Igreja, geralmente, ela consegue no máximo ser uma cultura, sabe? Sei lá qual. Você está falando com alguém que luta com isso há 43 anos, né, Lito? Eu estou tentando ser brasileiro no Brasil, para as igrejas brasileiras, mas é complicado, amigo. Eu já fui para Bahia, escutei música americana. Eu fui para Manaus, escutei música americana. Em outro lugar que eu entro, você fala, cara, a gente não consegue ser brasileiro. E o Brasil tem tantas culturas. E eu acho que o desafio de estar aqui na Avenida Paulista é conversar com essas pessoas e estar num lugar de grande contrariedade, onde a esquerda defende a sua ideia, a direita defende a sua ideia, e a gente vem com uma mensagem de paz, de esperança, mas ao mesmo tempo resgatando uma coisa que foi muito forte na igreja cristã, que é a cultura. Uma igreja que está na cultura, que se envolve com a cultura e que entende que a cultura vem de Deus. O erro do homem é o erro dele, mas não a cultura. A cultura tem tanta coisa linda, tanta coisa maravilhosa. E aí existe uma ideia de que, dependendo da cultura, ou tem gente que acredita que alguma cultura é melhor que a outra, que é uma bobagem. Não existe isso, né? Não existe, né, que a sua comida é diferente da outra, logo ela não é boa, né? Não existe isso. Então, eu acho que a ideia do Redenção sempre foi que a arte vem de Deus e que o talento vem de Deus. Talento é uma capacitação humana mesmo, e que o dom também vem de Deus, que é uma capacitação sobrenatural. Então, tudo isso vem de Deus. Então, quando eu comecei o Projeto Redenção, eu tinha uma ideia de romper barreiras, não só de levar a igreja ou Jesus para as pessoas, mas também ouvir o que está acontecendo, né? Encontrar qualidade nos diversos estilos musicais, nas diversas pessoas. E eu estava falando para você que uma coisa que sempre me moveu foram pessoas. Eu não estava muito preocupado se o cara era o mais famoso, mas quem era essa pessoa? Sabe, no bastidor, nós estivemos agora há pouco tomando um café, colocando a conversa em dia, tentando explicar o que eu estou fazendo aqui, ouvindo você contar suas histórias pessoais, de família. Eu creio que, sabe, a ação de Deus é potencializar quem você é, a sua cultura. E o Projeto Redenção, ele conseguiu construir uma história multicultural. Isso é muito louco. Com certeza. Se a arte, se a definição de arte é criar, a gente serve ao maior artista de todos, né? Porque Deus é o grande artista. Você olha para o bico de um tucano, você não há tinta souvenir, nem coral. Embora hoje, né, com tudo, a gente tenha... Não tem, cara. Aquilo ali é uma coisa... Como é que você define humanamente, ou com uma inteligência artificial, a lambida de um cachorro que gosta de você? Então, como é que você define? Você está em casa, teu cachorro vem te dar uma lambida, que você fala, cara, ele me ama, velho. Né? Como é que você define um neto que senta no seu colo e fala, te amo, vô? Pô, não tem inteligência artificial que fala te amo desse jeito. Não existe, mano. Não tem. Então, o que eu falo, Deus é o grande artista. E a manifestação da arte não vem só do cara que toca maravilhosamente bem. Vem do cara que ama o que faz. Muito bom. Porque fazer o complicado é fácil. Eu quero ver fazer o simples bem feito. Eu mesmo já peguei... Você vê, o pessoal fala que eu ponho muito acorde, né? Peguei uma gravação para fazer que eu tinha que fazer 3, 4 acordes. Sofri, mano. Para fazer 3, 4 acordes só. Porque você fica focado num jeito de tocar e achando que aqui... Não adianta, cara. Eu tive que mandar para um outro cara falar, bicho, eu não estou sabendo fazer isso aqui. E o cara fez que ficou divinamente maravilhoso aquilo. Eu falo, cara, eu não sei fazer desse jeito, cara. Aí o cara me respondeu, tá vendo? E eu não sei fazer desse jeito que você faz. Então, aí a beleza da arte está nisso. Né? Você fala, cara, isso aqui é a cara do fulano, porque a arte tem essa coisa. A expressão do sujeito é mais importante se aquilo se ele faz bem ou faz mal. Né?
Claro que o cara que é músico vai ver quando o outro faz mal, mas, pô, às vezes o cara tem um jeito dele de tocar, e aquilo vai cativar tanta gente, vai chamar tanta gente para perto da arte, para perto de Deus, né? A manifestação da arte, a arte é isso aí. Ela aproxima, ela fala antes do evangelho. Aliás, da Bíblia, mais de 60 e tantos por cento da Bíblia é poesia. Pô, os céus proclamam a glória de Deus. Pô, o céu não fala, mano. Fazei prova de mim se eu não vos abrir a janela. Janela, que o céu não tem janela, mano. Não é isso? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti suspira a minha alma. Isso é Manuel Bandeiras. Fala, como é que o cara escreveu um negócio desse? Então, a Bíblia é poética, Deus é poético, Deus ele é artista. Mas as pessoas enxergam um Deus religioso, aquele Deus castrador, aquele Deus que tira. Né? E não, cara, e Deus é amor, mano. Deus ele não é essa briga, porque sabe como é que Deus é. O cara perguntou como é que é a música que Deus gosta. Pô, não morri ainda, mano. Não cheguei no céu pra saber. Eu sei que eu acho que Deus ele gosta da excelência, né? Que é você fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Vou no Cortella agora, hein, Mário Sérgio? Com as ferramentas que você tem, até que você tenha ferramentas melhores para fazer melhor ainda aquilo que você já faz. Então a excelência não é tocar melhor que o outro, é fazer o melhor que você pode. Eu queria viajar agora com você que está com a gente e dizer que as definições que ele acabou de colocar aqui são as próprias definições de arte. A arte no grego é tekne, é técnica. E significa o seguinte: para o grego, o teatro era arte, a música era arte, mas a marcenaria também era arte. Que coisa. Então o cara fazia o barco e aquele barco eles podiam ir para outros lugares. Então, carpinteiro, exatamente. Então, arte para o grego era tekne, é o que faz com excelência, entendeu? Então esse é o pensamento de arte. E outra coisa, a poesia vem de um verbo que é poiel, que é fazedor. Então, Deus ele tem uma coisa diferente do que a gente, porque às vezes a gente tem ideias incríveis e você não vai levar essa ideia com você. Você transformou Deus ainda mais artista do que eu achei que era. Ele tudo, né? Ele é o fazedor. Então, assim, Deus não só ele idealiza, mas ele tem um poder criativo de concretizar. Um poder que a gente não tem, que a gente não consegue. Então, eu gostei dessas definições. E agora eu queria falar uma coisa para você. O João falou de uma coisa dele, eu queria falar uma coisa para vocês. Cara, eu aceitei estudar teologia porque eu queria falar de Deus para as pessoas e fui orientado a estudar teologia. E quando eu cheguei no seminário, eu disse para Deus a mesma coisa que eu vinha dizendo para mim: eu estou no lugar errado. A minha roupa não é igual a dos caras. O meu jeito de falar não é igual a dos caras. Não tem lugar para mim. Eu não vou ser igual a eles nunca. Porque, assim, eu sofria porque os caras também diziam isso para mim. É isso mesmo, você não é. Você é espertinho e tal, mas você não... Né? Você não usa paletó, entendeu? Você não tem um perfil. E eu nem era assim, nem sabia se eu ia usar paletó, só sabia que eu não era daquele jeito. E isso me acompanhou muito tempo. Então... Quando eu subia para falar para as pessoas, como hoje, daqui a pouco a gente vai acontecer no Projeto Redenção, eu me sentia como eu me sinto ainda hoje, desqualificado, sabe? Assim, puxa, o que eu estou fazendo aqui? Porque... Uma história legal, então. O Chaplin entrou num concurso de sósias, Charlie Chaplin, e ficou em terceiro lugar. Você acredita? Ele entrou no concurso de sósias de Charlie Chaplin, cara, e ficou em terceiro lugar. Quer dizer, mano, nem sendo quem você é, você vai conseguir nada do mundo, né? Mas o que eu fui descobrindo com o passar do tempo, né? E com o Projeto Redenção me ajudou nisso, né? É que Deus não pensa como eu, nem como os caras da minha geração, nem como a galera da Z, da Alfa. Ele está acima de tudo isso, ele continua sendo um fazedor, um criador. O poema, que é a ideia de que você é uma obra especial de Deus. Então isso é muito incrível, é muito incrível. E eu acho que assim, às vezes a gente vai olhando para a vida da gente, o que a gente poderia ser e que não foi, o que a gente gostaria de ser e não conseguiu, né? Onde as pessoas dizem que a gente deveria estar, quem deveriam ser os nossos seguidores. Quando a gente olha para tudo isso, acho que a gente volta no problema meu, né? Que é, será que Deus me aceita como eu sou? Será que Deus gosta de mim? Será que é isso mesmo ou eu sou um fracasso? Eu queria dizer para você que você pode ser um fracasso, você pode ser um gênio,
Deus te ama do mesmo jeito e Ele criou um espaço único para você ser você. E esse negócio da digital ainda, puxa, é impressionante, cara. Isso é uma loucura do mundo. Sabe, não tem nenhuma digital igual a outra, cara. Isso é impressionante. A primeira vez que tiraram a minha digital, eu não conseguia acreditar nisso. E hoje ainda fico impressionado. Nada é igual. Seja você mesmo, seja o melhor, seja feliz. E Jesus diz que Ele veio para te dar vida e vida transbordante, abundante. Aceite essa vida. Ele é a vida e Ele compartilha a vida com você. Tem música para isso, hein? Tem? Então vamos agora. Vamos aí. Olha que lindo. Isso aqui é do Stênio, né? Sempre assim, revendo o dia lá pelas 6. Ao somar, fiquei devendo mais uma vez. Fim de ano, os projetos sobre a mesa, me olhando com desprezo, um brinde a tudo que não se fez. Sempre assim, eu completei outra coleção, mas não li, ficou somente na intenção. Bem que eu quis ler a Bíblia todo ano, ser um homem de oração, falar a todos da salvação. Sempre assim, lá de noite pelas 10, eu reúno os meus fracassos e me rendo aos teus pés, porque tudo, ó Cristo amado, tu fizeste muito bem e glorificaste ao Pai em perfeita obediência que me foi atribuída. Sempre assim, pelas manhãs eu vou te louvar, por saber que tua paz vai emoldurar os meus dias, meu tempo, meu viver, tudo que me acontecer, tua glória exaltará. Sempre assim, lá de noite pelas 10, eu reúno os meus fracassos e me rendo aos teus pés, porque tudo, ó Cristo amado, tu fizeste muito bem e glorificaste ao Pai em perfeita obediência que me foi atribuída. Sempre assim, pelas manhãs eu vou te louvar, por saber que tua paz vai emoldurar os meus dias, o meu tempo, o meu viver. Que lindo, né? Tudo que me acontecer, tua glória exalta. Lindo, lindo, lindo. Pode aplaudir na sua casa aí, onde você estiver ouvindo. Ah, bom. Mas eu acho interessante, que o Stênio tem essa coisa, ele é, como é que eu posso falar isso? Ele vai nas entranhas do sentimento humano de um jeito que é um negócio louco, né, mano? Ele é visceral, a palavra é essa, ele é um cara visceral. Quer dizer, isso é um conflito de todos nós. Né? Acabou, estamos em novembro, já acabou o ano, cara. Tenho certeza que está todo mundo atrasado com um monte de coisa, né? E você pensar que Jesus fez o que tinha que fazer em 33 anos, você fala, mano, eu tô com 61, não consigo fazer nem metade. Fala assim, bicho, só olhando para Jesus e sabendo que o tempo de Deus é o tempo de Deus. Eu vi um cara falar esses dias, você fez um acordo com Deus, vai dar tudo certo o tempo todo? Não, não fez, né? Então, a vida é um combo, né? Você tem coisa ruim, tem coisa boa. A única certeza que a gente tem é que a glória de Deus vai se manifestar de alguma maneira na vida da gente, né? Ele vai ter misericórdia, vai descobrir a gente de graça, porque é assim que a vida rola, né? Bom, gente, eu queria agora falar sobre um tema nesse papo que nós estamos tendo aqui. Já sabe, Eli Moreira Oficial, você vai encontrar a gente lá.
no YouTube, vai encontrar a gente no Instagram. E isso é o pré-redenção. Daqui a pouco, presencialmente, a gente vai estar no Projeto Redenção. João, a vida, como você disse, também tem tragédias, tem dissabores, tem divergências. E as que mais doem são as das pessoas mais próximas de nós, né? Essas são as que mais doem. E aí, como fazer um tapete bem feitinho dessa coisa na sua história? Como é que foi isso para você? Como que você lidou com isso? Isso virou música mesmo ou ficou no tom menor, não virou música? Como que é isso? Bom, eu não consigo fazer música que não fale alguma coisa sobre isso, né? Assim, todas as minhas canções pautam um pouco essa realidade do que aconteceu comigo, no sentido de, né, eu não consigo não falar de Deus de alguma maneira, né? Pode ser que eu não diga o nome Deus explicitamente, mas é difícil. Tem uma música minha, acho que até hoje, tudo que eu faço, se eu fizer uma música para minha esposa, eu vou falar de Deus. Se eu fizer uma música para o meu cachorro, eu vou falar de Deus. Se eu fizer uma música, né? Eu acho que eu enxergo isso de alguma maneira na própria arte, né? Na que a gente está falando de graça comum, né? Às vezes as músicas. Sabe uma música do Milton Nascimento que chama Certas Canções? Ele fala assim, não é dele, na verdade era do irmão do João Bosco, era do, esqueci, do Tunai, faleceu já. Certas canções que ouço cabem tão dentro de mim que perguntar carece como não fui eu que fiz. Tem música que você ouve que você fala, cara, isso aqui é a minha história, o cara falou um negócio que parece que ele leu a minha vida, né? E eu sempre me apoio nisso também. Quando eu vou cantar, eu gosto mais de cantar coisas dos outros do que as minhas, né, Eli? Você sabe disso. Todo artista é assim, né? Gosta mais da arte do outro. Mas é um negócio gozado. Você olha e fala, pô, eu queria compor como aquele cara, mas não consigo, então eu vou fazer o que eu posso. Mas, cara, eu sempre enxergo Deus nessas entranhas. Não tem como, né? Fala, pera um pouquinho, algum propósito Deus tinha, né? Hoje eu entendo muita coisa. Você vê, a minha mãe faleceu, e meu pai, logo de cara, vendeu a casa, né? Você fala assim, meu pai vendeu a casa. Pô, fiquei indignado, né? Porque pô, não pagava aluguel, morava. Tinha uma casa. Meu pai ficou chateado com a morte dela e mandou embora a casa. Fiquei pagando aluguel, sei lá, 15 anos da minha vida, 20 anos. E eu falei, pô, meu pai, pô, podia ter deixado a casa, né, cara? Que coisa. Eu ficava reclamando disso. Um belo dia eu fiquei sabendo que entrou 50 ladrões lá, mataram o cara que comprou a casa. Eu falei, cara, não reclamo. Nunca mais reclamo, era pra eu estar lá. Então você nunca sabe, não tô aqui, coitado do cara que morreu, né? Mas podia ser eu, né? Então eu falei assim, peraí, por que Deus. É o tapete, Deus vai escrevendo, né? Isso me levou a tantas conclusões na vida. E eu tô chegando a outra conclusão agora, que não adianta. Com 4 netos e 61 anos, mano, eu não quero mais ter razão, só quero ter paz. Você entendeu? Não adianta falar o que você acha. Se alguém quer pensar diferente, vai pensar por mais que você mostre a verdade pro cara. Mas isso não era você. É todo mundo. Não, mas eu estou dizendo, você não era assim. Não era. Eu acho que até os meus 30, 40 anos eu era muito briguento, era muito chato. Eu sempre queria provar um ponto. E eu enxergo isso às vezes nessa pessoal dessa idade também. Que é aquela coisa de. Aliás, hoje todo mundo quer ter razão. Todo mundo quer ter. Não, aliás, todo mundo quer ter razão e todo mundo quer ser idolatrado. Todo mundo quer que. Né, eles chamam de empoderamento. Todo mundo quer ser empoderado. Seja pela beleza, seja pela arte, seja pelo discurso. O empoderamento é um negócio tão idiota, porque a vida da gente, mano, é tão fugaz, ela passa tão rápido, que amanhã tudo aquilo que você afirmava lá atrás, você vai falar, pô, por que eu falei aquilo, né, mano? Por que eu fui tão chato naquela época e falei aquele tipo de coisa? Só que você vai entender isso aqui é a ironia da vida, né? Lá na frente você vai olhar e falar assim, pô, bicho, eu podia ter evitado de falar certas coisas, evitado de fazer certas coisas. Seria tão mais simples do que a encrenca que eu arrumei com tanta gente. Eu fui um cara assim que arrumava muita encrenca com ensaio, por exemplo. Eu marcava ensaio 2 horas da tarde e chegava às 4, entendeu? Tinha aquela síndrome de Romário. Treinar para quê se eu já sei o que fazer? Eu vou chegar lá, o cara vai ficar demorando para tirar a música, eu tenho que ficar lá olhando para ele. Vou jogar bola. Eu gostava tanto de bola que eu virei uma bola, né? Tanto que eu jogava de bola. Aí hoje eu tenho muito. Hoje eu falo sobre isso em alguns lugares, sobre disciplina, e falo com propriedade de quem já foi o cara chato, não o perfeito. Porque é fácil falar quando você é um cara, mas o cara sempre fez coisa errada, você tem que chegar lá e falar, eu fiz isso, eu magoei muita gente. Então, hoje eu fico olhando, pô, podia ser tão mais simples, podia ter chegado no horário, podia ter cumprido, podia ter, né, feito o que era para ser feito direito. E a vida é muito rápida, você vai ver daqui a pouquinho já foi. Aqueles dias já foram. É muito fugaz, né? Ela passa muito rápido, não dá tempo de você fazer coisa errada. Então,
Já que é para viver, vamos viver direito, né? Você que está ouvindo a gente, você é um lover ou um hater, né? Você é um cara que tá aí para desconstruir o mundo, tudo tá errado. Quero falar para você que durante um tempo também da minha vida, eu gastei muito tempo investindo no que eu não gostava, no que eu achava que estava errado, entendeu? E assim, eu não dava nome, sabe? Assim, nunca você vai me ouvir falando mal de uma igreja, jamais, porque isso é uma burrice, isso é uma coisa estúpida. Isso eu não... Mas contra movimentos, contra coisas que eu acho que são até desleais com as pessoas. Mas isso não é legal você propor isso? Não acho que é legal você falar sobre coisas que são destrutivas e tal. Mas eu acho mais importante você pensar em coisas construtivas, em criar caminhos para as pessoas, em criar, sabe, uma direção e ser, sabe, a gente vive ciclos na sociedade. Então teve uma época, pouco mais de 10 anos atrás, as pessoas viviam da seguinte forma: essa verdade é boa para você? Então tá legal. E hoje, se alguém fala assim, pô, essa verdade tá boa para você, mas não tá para mim, eu te mato, eu vou acabar com você. Porque hoje a gente tem pessoas se odiando, né? Porque elas pensam diferente. E o ódio, ele não é capaz de construir, eu posso te dizer isso. É o que a gente está dizendo agora, aqui, eu e o João. Você desconstruir não vai melhorar a vida das pessoas, entendeu? E ser tolerante é como Deus nos trata. Longanimidade, que é uma palavra estranha, significa ter um ânimo, uma paciência muito prolongada, que é uma coisa que a gente hoje não tem. Você ouve uma estupidez, né? E hoje, se qualquer coisa que você falar na internet, vai ter alguém para dizer o contrário. E aí você escuta isso magoa, você sai ferido, fere os outros, tal. Mas tolerância é a maneira como Deus nos trata. E eu não sei se você que está aqui com a gente, você é pai, ou se você é um professor, e você quer corrigir as pessoas, você quer que elas pensem como você, esquecendo que você só enxerga quando a luz incide sobre as suas retinas, refletindo o objeto que você tenta observar. E é nas suas retinas. É a pessoa que vai ver. Você não consegue produzir isso antecipadamente. É a pessoa que vai ver. E hoje em dia a gente está vivendo um tempo em que as pessoas estão envolvidas com tanta dureza, com tanta crueldade para defender causas, que eles vão contra até qualquer causa das mais simples, que é ser um ser humano. As pessoas que são desumanas para defender ideias. E eu queria chamar nossa atenção sobre isso hoje. Que Deus, quando Ele olha para nós, Ele olha com um ânimo longo, uma paciência longa, sabe? Dando tempo, esperando que você acorde para a vida, que você o veja, porque Ele está em toda parte, Ele nunca deixou você, Ele nunca saiu do seu entorno, dos seus momentos mais difíceis. Ele está com você. E eu acho que a gente precisa pensar nisso, numa cultura de paz, numa história de paz, né? Por quê? Porque você não vai conseguir nada de bom jogando ácido em tudo e em todos por onde você passar. Isso não vai ser bom para você. E isso vai negar uma das coisas mais básicas, que é a sua humanidade. Nós precisamos de um mundo mais humano, mais humano. E é interessante como, eu não sei, João, eu acho que o tempo que a gente está vivendo é um tempo que parece que o ódio está aflorado, sabe? E a gente é incentivado a ser um hater mesmo, sabe? Olha o que o cara fez, vamos pegar, vamos matar, vamos amassar. Então a gente olha num tempo como esse e esquece como Deus nos tratou e nos trata, né? Parece que tudo precisa de uma pauta, né? Parece que tudo tem que ter uma pauta. O sujeito tem que ter uma pauta para viver. A pauta não sei o que, da defesa não sei do que, a defesa do cabelo liso, do cabelo crespo, a pauta do branco, do negro, a pauta do... Tudo é pauta, cara. Tudo. As pessoas querem ser empoderadas, elas não querem saber de servir, de ser compreensivas, de se colocar no lugar do outro, né? Nunca ninguém se coloca no lugar do outro. Sempre o seu ponto. As pessoas já não ouvem como a gente ouvia quando sentava no pé da avó, né? Que a avó contava uma história, a gente não ficava pensando
será que o que ela está contando é verdade? A gente simplesmente sentava no pé da avó e ouvia o que ela tinha para dizer, cara. E ficava maravilhado de ver que ela foi buscar uma galinha lá no meio do negócio, que ela teve que depenar a galinha, tirar as penas para cozinhar a galinha. Você fala, como assim, bicho? Eu compro frango hoje no mercado cortado já sem pele, né, mano? Minha avó tinha que correr atrás da galinha, matar a galinha, ferver para tirar a pena. E era assim, isso maravilhava a gente. As coisas mais simples, né? Eu acho que a simplicidade se perdeu. As pessoas estão cada vez mais necessitadas de um holofote. Tem uma música do Eduardo Godin que fala que o foco de luz seduz a razão, né? Então as pessoas querem ser vistas, iluminadas e tal. Então, e entrar nessas discussões que você falou são complicadas, né? São complicadas. As pessoas. A internet é interessante porque o cara faz 25 anos de sociologia. E ele vai e fala assim: ó, o povo brasileiro é um povo provinciano, sei lá. O brasileiro quase não sai do Brasil. Mas é um estudo, não estou falando porque acho que é isso. Aí vem um cara que não tem nada e fala: você está falando uma tremenda de uma bobagem. Quer dizer, você fala: pô, peraí, você está discutindo com um cara que fez sociologia há 25 anos e está afirmando um estudo, um negócio. Mas não tem mais, né? As pessoas mostram tudo na internet, menos a cara. Então fica difícil. O que eu queria falar para você hoje, para a gente fechar esse quase estamos indo para o nosso finalzinho da nossa conversa, o que eu queria te chamar hoje é para você encontrar paz. Essa paz você não vai encontrar no seu vídeo, você não vai encontrar no outro, você vai encontrar no seu coração, quando você encontrar o próprio Deus que te deu uma consciência para você ser um fazedor de paz. Que Deus te ajude mesmo a você olhar as coisas que estão acontecendo ao redor de você e você ser um cara que promove paz, mesmo entre os diferentes, mesmo entre as pessoas que não são como você, não pensam como você e não têm a vida que você tem. É para essas pessoas que Deus ama e resolve fazer uma obra maravilhosa como fez na sua vida, né? João, vamos agora, eu e você, lembrarmos de algumas coisas que marcaram a gente nesse tempo de redenção. Pode escolher um trechinho. Você que está acompanhando, gente, Eli Moreira, oficial, tá? Você pode ir no YouTube, no Instagram, você pode ir no TikTok. A gente está nessas ferramentas para você acompanhar esse projeto. A gente quer ter muito você com a gente. Esse é um pré-redenção. A gente tem o Redenção que vai ser transmitido ao vivo daqui a pouquinho. E esse é o nosso projeto que acontece um pouquinho antes. Então vamos agora para as nossas algumas reminiscências, algumas coisas que marcaram, alguns encontros desse tempo de redenção. Eu acho que o que mais marcou para mim, assim, o que mais marcou foi a honra e o privilégio de poder juntar os dons com outros músicos, assim, de estar junto. Porque eu toco muito sozinho, né? Sempre violão e voz, né? Tem hora que eu me sinto um solitário né? É o mistério solitário da penumbra, como diz lá o Djavan. Me sinto meio isolado. Então, você juntar com as pessoas e fazer um som é um negócio muito prazeroso, né? Porque é uma honra e um privilégio, né? Porque justamente o que a gente tem não é nosso, foi dado por Deus, né? Então, esse privilégio de juntar, o que vai ser hoje aqui, né? A gente nem teve tempo de ensaiar, vai ensaiar aqui rapidinho, vai passar rapidinho, mas eu tenho certeza que vai ser tão prazeroso como sempre foi, né? Então, é uma das coisas que eu guardo é isso, né? Às vezes que eu toquei com outra pessoa, teve vezes que eu toquei com trio, às vezes com a banda, às vezes eu toquei com a orquestra, com um pedacinho. Enfim, esse privilégio, né? Esses abraços, essa comunhão que a gente acaba tocando e fala, pô, fizemos um negócio junto, que bom, né? Os que fala que é bem melhor serem dois do que eu diria que é bem melhor serem quantos vierem do que um só, né? Então, às vezes, você está sozinho, você fala, pô, é complicado você se expressar. E tem gente que vem, o que eu falei, coisa do elogio, né? Tem gente que vem, eu já aprendi a lidar com essa coisa do elogio, depois dessa mensagem do cara, que as pessoas elogiam resultados e não quem você é, eu estou muito esperto com isso, porque o cara vem e fala, não, bicho, você não precisa de mais nada, um violão só, você resolve. Peraí, resolve como? O que quer dizer resolve? Resolve o quê? O que acontece? O que eu estou resolvendo tocando aqui sozinho, né? Mas o país, a demanda, é tudo, né? Então e eu sei a dificuldade que um músico se enfrenta, né, para poder viver, né? Ele tem que tocar às vezes em 2, 3 eventos no mesmo dia. Às vezes o cara está tocando. O músico é um sujeito idealista, porque ele tem um instrumento que custa uma grana, ele vai tocar num lugar que não paga nem. Eu tenho uma amiga minha que tem um violoncelo, ele
que vale mais do que o apartamento dela, sem brincadeira. E ela foi tocar num casamento, trincou a tampa do violoncelo por causa do sol, cara, trincou. Quer dizer, eu falei, cara, que absurdo, né? O violão de 1700 e pouco, 1800, o violoncelo é antigo. E o músico tem essa coisa. Então, toda vez que a gente se junta, né, tem aquele paraíso do músico, né? O paraíso do músico nem sempre é possível, mas o cara quer ganhar justamente, ele quer ser respeitado e tocar o que ele gosta. Se tiver um dos três, ele vai, mano. Não tem dinheiro, mas está sendo respeitado, tocando o que você gosta. Você você tá tocando uma porcaria de uma música, não tá, mas pô, tá ganhando, você vai. E se tiver dois, já é uma maravilha. Três né, é o paraíso do mundo. Mas eu acho que o que o músico mais gosta, de fato, em termos gerais, é de ser ouvido. Se eu fosse resumir hoje, o que é a melhor sensação para um músico? É ser ouvido. Aliás, não é só músico, né? Vamos dizer que todo mundo quer ser ouvido, né? Só que alguns querem ser ouvidos demais. Não deixa os outros falarem o que tem para falar e se expressarem, né? Então, é isso também. Quando eu lembrei que hoje a gente ia ter essa conversa, eu vou te contar uma coisa. Eu escutava seu som, evidentemente a gente tem uma idade próxima, né? E eu escutava seu som e eu não sabia se a gente ia fazer alguma coisa junto, né? E a gente começou o Redenção junto, e quando começou, o João vinha muitas vezes, não inicialmente, não no primeiro mês, mas no segundo mês o João vinha quase toda semana, né? E é engraçado quando você tem uma ideia. O Redenção era uma ideia para mim, uma coisa que eu tinha imaginado, falando, puxa, a arte fala com as pessoas e isso vai ser muito legal, pode ser muito útil. Mas eu não tinha mais nada. E engraçado, assim, né, como que eu curti o som, e aliás, o que o João estava fazendo era tudo que tinha de música também, na época, né? Era quase tudo que... No momento né? Só tinha eu. Né? Não, mas era um trabalho que não foi nem você que começou. O Sérgio Pimenta é antecessor seu, não é isso? Uma geração antes. Uma geração antes da sua, né? São os meus professores, né? Sérgio Guilherme Kerr, Sérgio Pimenta, Sérgio Leuto, Aristeu Pires. Eu tenho 10 anos a menos, é uma geração depois, né? Então, o João começou quando eu estava escutando as coisas e eu falava, nossa, que coisa incrível e tal. E aí a gente começou no Projeto Redenção e foi muito engraçado, porque não tinha mídias sociais. Quando a gente começou, mídias sociais, zero. E o maior público que eu tinha no projeto eram os músicos. Os caras que vinham tocar. Aqueles primeiros que você fez, eu lembro que tinha 2 pessoas famosas lá. Tinha uma que tinha sido Miss, alguma coisa. Sim, eles estavam toda segunda, isso. E tinha um cara que foi jogador da seleção brasileira, o alemão. Você lembra que ele foi, naquela época, o alemão era da seleção brasileira. Então aquele cara, o alemão tá aí, mano, olha aí aquela... Eram os 2 caras do projeto, eram vocês e os 2 caras, né? Eu ficava olhando e falava, pô, bicho, olha o que tá vindo, né? Um negócio assim que... né? Aí é muito interessante, muito interessante. Eu acho que quando a gente começou, assim, quem comprou a primeira ideia, quem estava muito com a gente, eram os músicos, né? E isso foi muito engraçado como isso aconteceu e me marcou muito essa visão de que, de repente, você pode ter um plano de ajudar pessoas, de alcançar pessoas, e você começa o plano e aparentemente está dando tudo errado, né? Porque as pessoas não estão lá ainda, mas as pessoas certas ou aquelas que precisam estar vão começar chegando e o trabalho vai ser feito. Isso me marcou muito. Porque começou a chegar gente super interessante para vir fazer o projeto que eu não conhecia. Só o João me falou que você está fazendo aqui, e aí o outro, e chegou um tempo que já não era nem o João, nem um amigo do João, era um amigo do amigo do amigo, e eu fui ficando muito surpreso como esse projeto foi tomando uma dimensão no mundo da música. Por outro lado, hoje nós estamos voltando com o Projeto Redenção, e os tempos estão mudando, outras pessoas vão surgir, e eu estava falando com o João, mas o que vai acontecer no espaço que vocês estão agora, que é isso, Avenida Paulista e tal? Eu estava falando para o João, não tenho a menor ideia. Mas isso não me assusta, porque quando a gente começou há uns mais de 20 anos atrás, eu não tinha a menor ideia também. E eu ainda continuo acreditando que a arte ela é transformadora, porque a arte em Deus, ela é projetada através do seu amor. Deus cria arte com amor. E a gente, quando faz boa arte, a gente põe toda a emoção que a gente puder pôr. Mas a gente ainda não pode dizer que essa é a expressão mais pura do amor.
porque ela ainda é abstrata. Mas Deus não. Deus constrói com amor. Um amor que atravessa o tempo. E por que isso existe? Porque Ele é amor. Então, quando Deus cria, Ele cria com amor. E às vezes a gente falou hoje sobre as diferenças, sobre as dificuldades de se aceitar, diferenças de gerações, diferenças do tempo, diferenças em que você olha para você e diz assim, puxa, eu não sou tão amado, eu não sou tão bom, eu não sou tão inteligente, eu não sou tão famoso. Queria deixar essa mensagem para você, que Deus que é amor, amou você e criou você com arte. E Ele consegue ver em você uma arte que nem você talvez veja, que nem você seja capaz de compreender, mas ela está aí. E é única. E assim como, sabe, a sua identidade, a diferença aí que você tem no seu polegar, né? É único. E Deus olha e vê que isso é bom, é muito bom. Porque Ele criou você para curtir a vida que Ele concedeu para você e que Ele quer conceder para você, e o próprio Deus que está com você. Então, vamos para uma que você quiser colocar aqui, de qualquer natureza que você quiser colocar para a gente, já para a gente ir para as nossas saideiras, para o nosso encerramento do nosso papo de hoje. No começo só via trevas, trevas e silêncio, até que apareceram sons iluminando as pautas e alegrando as massas, reinventando a vida, esparramando sonhos e inflamando as almas, perpetuando ideais e semeando amor em forma de canção. Eu vejo a vida pelos meus ouvidos, sou cego àquilo tudo que eu não quero ouvir, e o som em minha vida é mais que um grande amigo. É um bom motivo para eu ser feliz. Mais de 1000 acordes ecoaram pelos céus da terra, transformando em sonhos nossas emoções e agitando as massas, reinventando a vida, esparramando sonhos e inflamando as almas, perpetuando ideais e semeando amor em forma de canção. Eu vejo a vida pelos meus ouvidos, sou cego àquilo tudo que eu não quero ouvir, e mesmo o silêncio ao estar comigo é um bom motivo para eu existir. Eu canto aquilo tudo que me faz sentido, e tudo aquilo que eu também posso sentir. E o som em minha vida é mais que um grande amigo, é um bom motivo para eu ser feliz. No começo só havia trevas, trevas e silêncio,
Gente, muito bom que vocês estão com a gente, muito bom ter vocês com a gente aqui no meu canal. E eu quero te convidar a semanalmente estar acompanhando, diariamente, o que a gente está produzindo de conteúdo para você. Quero convidar você a nos acompanhar nas redes sociais, Eli Moreira Oficial, Projeto Redenção SP, Redenção Igreja. Você pode nos acompanhar e ver um pouco do que a gente está produzindo todo dia e estar perto. E contar a sua experiência também com essa obra criativa de Deus. Muito feliz de ter te recebido aqui, João. Que alegria, viu? Que alegria. Toda minha. E sei que eu provoquei você a tocar com os outros também. Viu? Fui te incentivando nesse projeto. Sei disso. E que bom ter você aí, a sua amizade, a sua presença aqui com a gente, viu? Que alegria. Inveja e alegria meus. Bom, quero convidar você nessa retomada do Projeto Redenção, aqui na Avenida Paulista, 2200, no auditório, no térreo. Se você já conhece o projeto, a gente está aqui de volta. Se você não conhece, é uma oportunidade de você conhecer às 20h30, Avenida Paulista, 2200, no auditório. Vai ser uma alegria. E daqui a pouquinho, João Alexandre e orquestra, né? E a gente compartilhando um pouquinho. Fala orquestra, tem que falar que é uma orquestra, uma mini orquestra, né? Porque não vai caber uma orquestra aqui dentro, mas... Mas vamos tentar. É uma belíssima orquestra. Os caras estão todos lá já. Olha que coisa Esperando, linda. né? É isso. Velhos amigos. Tá bom, gente. Obrigado. Valeu.